Prisioneiros da mente. Augusto Cury. Parte 4. 13. Somos filantrópicos falsos. Naquele sábado ensolarado, eu, Fester e os três foram percorrer os imensos jardins do misterioso castelo da floresta. O pai caminhava lentamente, apoiado em uma bengala. Do lado direito estava seu primogênito, Peterson, do lado esquerdo estava Brenda, e 2 passos à frente estava seu mais novo, Caleb. Os membros do clã Fester, uma das maiores fortunas do mundo, especialistas em atirar pedras, dessa vez iam removê-las, simulavam ser garimpeiros emocionais nos solos de suas mentes. Eu, Fester, apesar de seu caráter férreo, duríssimo, era de uma rejeição extraordinária. Fez uma pausa na caminhada, deu um suspiro e comentou: esse simples passeio me faz repensar meu papel como ser humano e como pai. Sou um bilionário ou um miserável? Indagou para si e para seus filhos. Por que essa pergunta, papai? Questionou Brenda rapidamente, tentando aliviar seu sentimento de culpa. Querida Brenda, quando somos saudáveis, passamos a vida toda agitados para fora, trabalhando e construindo como se fôssemos imortais. Mas às portas da morte, somos agitados para dentro. É inevitável pensar em nossas dívidas emocionais. Pela primeira vez, passeei com vocês depois que cresceram. Pela primeira vez, não falamos de resultados financeiros, compra de novas empresas, lançamentos de novos produtos. Os rios penetraram nas camadas mais profundas do silêncio. Tem razão, papai. Também nós erramos. Só lhe trazíamos problemas, só sabíamos falar de trabalho. Tivemos tempo para muitas coisas, mas não para nós mesmos, reconheceu Brenda. E quem não tem tempo para aquilo que mais ama é rico ou miserável? Sob esse ângulo, talvez sejamos mais pobres do que os colaboradores mais simples das agências bancárias ou do chão de nossas fábricas, expressou Peterson, reflexivo. O mais velho de Eufester não era dado a esse tipo de rejeição, mas, movido por interesses particulares e comovido pelo estado terminal do pai, começou a repensar a vida. Caleb era do contra. Impulsivo como o pai, era difícil controlá-lo, mesmo quando precisava desesperadamente melhorar seu marketing pessoal. Não concordo, Peterson. Você está fazendo Peterson girar a pobreza. Ansiedade e inveja fazem parte da personalidade dos colaboradores mais humildes, afirmou Caleb. Isso é óbvio, Caleb, mas estou dizendo em tese, sob determinados ângulos. Precisamos nos reinventar como família, disse Peterson, dando um sinal sutil para que seu irmão mais novo se calasse. A frágil harmonia entre vocês já se quebrou. Perdeu uma disputa, seja qual for, ou perturba, Caleb? Perguntou o pai. Não, é que a palavra não é a mais utilizada em seu dicionário existencial, observou o pai contundentemente. Não sou assim. É que acabei de ver uma pesquisa que diz que as pessoas preferem ganhar $50 mil em vez de $60 mil anuais, desde que seus colegas ganhem menos do que elas. Mas não querem ganhar $80 mil, se seus amigos ganharem mais do que elas, $100 mil ou mais. E lógico, sim, a felicidade é comparativa. Vendo sua análise, Eufester questionou o intrépido filho. Você é feliz, Caleb? Muito feliz, armou rapidamente Caleb. E você compara sua felicidade a quê? Não, eu não comparo com ninguém. Ou melhor, comparo com as pessoas que trabalham para mim. Brenda e Peterson queriam tapar a boca dele. Ele, como sempre, maculava-se na imagem diante do pai. O problema agora era ainda mais grave, pois estava comprometendo a estratégia dos três de cativá-lo. Mas o que é ser feliz? Indagou Eufester. E como você sabe que quem trabalha para você é menos feliz que você? Você se lembra do que houve no dia 20 de julho do ano passado? Assediou uma jovem de 23 anos de idade que trabalhava para você. Mas como ela não se interessou por você, criticou-a publicamente. Você acha que sua reação de expô-la publicamente demonstra que você é mais feliz que ela? Mas eu não toquei nela. Nem a pressionei a fazer sexo comigo, nada disso. Apenas a convidei para um jantar. Claro, se tivesse feito isso você nunca mais pisaria em minhas empresas. Mas você a despediu injustamente. Eu usei você pedir desculpas e readmiti-la. Mas você também já despediu sumariamente seus executivos. Veja, Caleb, você pode demitir alguém por incompetência ou inabilidade numa função, mas nunca por caprichos emocionais. E, se não souber a diferença, entregue seu cargo. Caleb se calou. Você tem usado cocaína. Quis saber o pai. Não mude de assunto. Disse o filho, esbravejando com arrogância. Eufester respirou pausadamente e emendou, num tom de voz ameno. Eu me importo com você. Só quero saber se está bem resolvido ou se sua felicidade precisa de artifícios. Drogas fazem parte do meu passado. Minhas drogas hoje são minhas startups, dissimulou Caleb, não mencionando suas eventuais recaídas. Suas startups? Não, quer dizer, do grupo Eufester, tentou se corrigir. Caleb perdeu o controle a tal ponto que Brenda teve de intervir. Mas não foi delicada. Caleb, cale-se. Porque eu tenho de me calar. E quem é você para me dar essa ordem? Não sabe que o papai sempre me acusa de tudo? Peterson, tomado de raiva pela impulsividade do irmão, comentou. Papai, o Caleb está muito mudado. Ele é um jovem inteligentíssimo. Sou mesmo, quase como o senhor, pai. E está cada vez mais bem-humorado, afirmou Brenda. Caleb abriu um sorriso ao ouvir os raríssimos elogios dos dois irmãos. Parabéns, Peterson e Brenda. Pela primeira vez, defenderam seu irmão na minha frente. Espero que não estejam sendo políticos. Nunca sou político, pai, sempre fui transparente como o senhor, armou Peterson, orgulhoso de si mesmo. Achava que ganharia ponto com o pai com essa armação. Mas o caldo emocional entornou. Você é transparente como eu, Peterson? Dia 15 de maio do ano passado, você disse para o governador da Califórnia que nosso banco tinha 5 bilhões para investir em projetos de infraestrutura do estado, quando sabia que o Caixa estava completamente comprometido com o financiamento de 10 mil casas e apartamentos. Lembra-se? Dia 29 de setembro, você teve a petulância de dizer para sua esposa que eu te enviara para Paris para uma reunião emergencial de negócios, quando, na realidade, ficou 3 dias em um iate com políticos e empresários, sabes lá fazendo o quê? Não seja hipócrita. Não me fale de transparência. Mas todo ser humano tem suas falhas, tentou se defender Peterson, engolindo em seco. Brenda e Caleb o fuzilaram com o olhar. Eu sei que todos falhamos, e uma dessas falhas é maquiar nossas mentiras. Mas já que você se julga honesto e Caleb se considera inteligentíssimo, resgatem algo relaxante que ocorreu em nossa história familiar. Os dois ficaram mudos por alguns momentos. A estratégia deles estava se desfazendo como a neblina na ensolarada manhã. Não podiam dissimular ou contar histórias inverídicas, pois a memória do pai, como o diretor jurídico do grupo havia armado, era melhor do que a deles. Jogariam no lixo a possibilidade de encantar seu pai e reverter a distribuição da herança. Bilhões de dólares dependiam de alguns passos no jardim. Peterson e Caleb começaram a suar frio, mergulharam no passado, mas nada lhes vinha à mente. Brenda tomou a frente. Deixe-me contar uma história. Está protegendo seus irmãos, Brenda?
Não, é que, bem, para ser honesta, estou sim. É que eles caem inibidos em sua presença. Por quê? Minha mente aprisiona o raciocínio dos meus filhos. Honestamente dizendo, sim. Não aprendemos a ser família, disse ela, verdadeiramente emocionada. O Senhor nos ensinou muitas coisas, mas não a falar de nós mesmos. Eufester olhou bem nos olhos de sua filha e indagou com firmeza. Como tem coragem de dizer tais palavras? Os dois irmãos ficaram desesperados. Brenda, descontrolada, atacou Caleb. Silêncio, Caleb. Falou o pai. E, para a surpresa deles, armou. Não estou magoado com sua irmã. Sua tese é verdadeira, embora doloridíssima. Você mesmo raramente falou de seu passado, suas perdas, seus fracassos, suas crises. Nunca sequer tínhamos visto você chorar. Eufester ficou abalado, continuou caminhando a passos lentos nos jardins. Seus filhos o acompanhavam em completo silêncio. Parecia que a sensibilidade de Brenda foi mágica, como um bisturi que dissecou um dos segredos dos Fester. Subitamente, como se quisesse aliviar sua atenção, Eufester se distraiu com algumas rosas. Abriu suavemente suas pétalas e aspirou seu perfume. Nossa família tornou-se um grupo de estranhos. Ensinei vocês a serem negociadores, a empreenderem e a entenderem que ninguém é digno de pódio se não correr riscos para alcançá-lo. Mas não os ensinei a se humanizarem, a falarem de si mesmos. Falhei, desculpem-me, disse o pai, vertendo lágrimas. Mas, papai, já armamos que o Senhor foi. Por favor, Brenda, não seque minhas lágrimas. Um ser humano que tem medo das próprias lágrimas nunca reescreverá sua história. Sempre tive medo delas. O clima foi melhorando aos poucos. Eles continuavam caminhando em silêncio. Era quase inacreditável que o clã dos Fester tivesse assuntos variados para conversar o dia todo, política, economia, mercados, mas fosse incapaz de falar sobre as coisas simples da vida. Eufester olhou para o imenso palacete, resivo. De repente, ele perguntou, quais são seus maiores sonhos? Brenda não demorou muito para responder. Ver o Senhor saudável e feliz, papai, esse também é o nosso grande sonho, disseram os dois irmãos em sintonia. Mas temos de aceitar as surpresas da vida, já. Como disse Dr. Marco Polo, 3 meses podem ser uma eternidade perante a vida medíocre que muitos vivem. Dr. Marco Polo, Caleb repetiu baixinho, meneando a cabeça. Mas me falem, que sonhos controlam vocês? Bem, eu gostaria de ter muito dinheiro para ajudar o sem-teto nos Estados Unidos, armou Caleb. Na verdade, falou a esmo. Não sabia que os Estados Unidos tinham centenas de milhares de pessoas desabrigadas. Achava que esse fenômeno era uma particularidade dos países pobres ou em desenvolvimento. Sério, Caleb? Pensei que você só se preocupasse em cara em hotéis 5 estrelas. Nunca imaginei que se preocupasse com os miseráveis dos Estados Unidos, disse seu pai. Eu gostaria de ajudar os pacientes com câncer. Investir em um instituto para as crianças que são afetadas por essa doença e não têm recurso adequado para o tratamento, contou Peterson. Você nunca me disse que se preocupava com a dor dos outros, estranhou o pai. Mesmo antes de sua doença, já pensava em como dar um sentido maior à minha vida, papai. Brenda comentou. Eu gostaria de ter muitos recursos para poder ajudar refugiados na Europa. Fico angustiada em ver pessoas sem casa, sem pátria, arrancadas de sua cultura, morando com seus filhos de forma indigna em países que não os recebem com carinho. Eufester parou, olhou bem nos olhos de Brenda e abriu um sorriso. Pensei que você só se preocupasse com suas festas faraônicas, minha alha. E, em seguida, passou os olhos por cada um de seus filhos e completou. Acho que não os conheço. Jamais imaginei que tivessem esses sonhos. Parabéns. Eufester deu um abraço carinhoso em cada um. Ficou comovido, sensibilizado, seus olhos novamente lacrimejaram. Depois disso, teve uma crise de tosse e foi amparado pelos 3. Assim que se restabeleceu, foram todos para a sala de almoço. Os Liu se entreolharam com discrição e sentiram que finalmente tinham conseguido cativar o pai. Só não sabiam que as palavras podem se tornar as maiores armadilhas que o ser humano constrói para si mesmo. 14. Palácio do Terror. Durante o almoço, os 3 Lius mostraram uma gentileza fenomenal para com o pai. Em vez de esperar o mordomo Ross servi-lo, eles mesmos o serviam, com sorrisos estampados no rosto. Pareciam os Lius mais amáveis do mundo. Um disputava com o outro como agradar melhor ao debilitado pai. Que suco o senhor quer, meu pai? Indagou Peterson. De laranja, por favor. Salada primeiro, papai? Perguntou Caleb. Sim, por favor, disse Eufester. Subitamente, derrubou seu garfo. Não se preocupe, pai, disse Caleb. Um pai extraordinário, que a vida inteira serviu seus filhos e que foi e ainda é um dos empreendedores mais notáveis no mundo, que emprega mais de 30 mil colaboradores em suas empresas, pode derrubar talheres, copos e pratos o quanto quiser, comentou Caleb bajulando o pai. Papai, quer que lhe parta o peito de frango e lhe dê a boca? Ofereceu afetivamente Brenda. Não, por favor, sirvam-se vocês. Ainda consigo me virar. Caleb, para descontrair, contou algumas historias que agradariam ao pai. Certa vez, um professor de economia perguntou para seus alunos, qual é a diferença entre um empreendedor e um conformista? Muitas foram as respostas. Mas o professor deu a sua versão. Os conformistas criticam as aventuras e loucuras do empreendedor, mas quando este sobe no pódio, aqueles se tornam sua plateia. Peterson arriscou contar umas piadas, embora fosse desajeitado. Brenda dava risadas, e o pai igualmente sorria e demonstrava um relaxamento incomum na presença deles. Ross, o mordomo, espreitava intrigado os Lius de Eufester. Queria saber o que se passava realmente na cabeça deles. Foi um almoço perfeito. Como Eufester estava debilitado, pediu licença e se recolheu para descansar. No período da tarde, os 3 estavam livres para descansar. Os irmãos, que raramente procuravam um ao outro, se reuniram no imenso quarto de Brenda, com suas cortinas esvoaçantes e uma vista magnífica de uma floresta virgem. Acreditavam que a estratégia de cativar o pai estava funcionando. Caleb, o mais ousado e mais orgulhoso dos irmãos, cantou vitória. Viramos o jogo. Bem, depois de uns contratempos, tivemos um fim de manhã espetacular, um almoço magnífico, afirmou Peterson. Mas ainda não tenho certeza se fizemos o papai mudar de ideia, disse Brenda, desconfiada. Deixe de ser pessimista e aplauda este gênio, disse Caleb, apontando o dedo indicador para si. Gênio por quê, Caleb? Nossa, que é arruinado, disse Brenda, criticando o irmão mais novo. Caleb olhou debaixo da mesa, abriu as portas dos armários embutidos, olhou atrás das cortinas, procurou em muitos lugares por câmeras escondidas, mas nada encontrou. De repente, se aproximou dos irmãos e lhes mostrou por que eles deviam se curvar à sua inteligência. É arruinado porque sou mesmo um gênio. Eu mudei o estado emocional de Eufester. Eu falei da minha veia filantrópica ao comentar sobre minha vocação para ajudar o sem-teto dos Estados Unidos. Você enganou o papai? Questionou Brenda. Ele está idoso, às portas da morte, vale tudo para alegrá-lo. Inclusive mentir para ele.
Repreendeu Brenda. Caleb ficou enraivecido. Caramba! Não era essa a nossa estratégia? Eu não estou entendendo sua indignação. Além disso, você, a linha do coração, mente mais ainda para ele. Não desconfie das minhas intenções, Caleb, rebateu Brenda. Não é desconança, é constatação. Para quem ama caviar e champanhe franceses, é muita hipocrisia dizer que se preocupa com os refugiados na Europa. Ela se calou. Em seguida, Peterson quis tomar para si o troféu de honestidade entre seus irmãos. Meus planos para cuidar de pacientes com câncer não foram uma dissimulação. Olhe só quem fala, o mais cínico dos banqueiros. Cobra juros caríssimos dos clientes, asfixia sua capacidade de pagamento e depois fala em salvar pacientes com câncer, criticou Caleb. E assim, um começou a levantar a voz para o outro. Não conseguiam se livrar de seus cárceres mentais. Percebendo o que estava acontecendo, Brenda deu um grito e interveio. Vamos parar. Porque sempre nos digladiamos. Será que somos viciados em atritos? Será que não conseguimos dar uma trégua nem quando nossa estratégia está começando a funcionar? Se somos incapazes de nos amar, sejamos espertos pelo menos para não perder bilhões de dólares. Eles realmente se calaram. Peterson tomou a frente. Precisamos nos unir. Precisamos seguir com nossa estratégia no jantar. Depois dessa discussão, cada um foi para seu quarto. À noite, foram para a sala de jantar. Algumas garçonetes colocavam os pratos num aparador de vidro. Os irmãos Fester esperavam ansiosos por seu pai, que estava demorando a aparecer. Ross, o elegante mordomo, apareceu subitamente com Mark Douglas, o secretário de Theo Fester. Mark, você aqui. Espantou-se Brenda. Eu estava o tempo todo aqui. Mas o senhor Fester pediu para eu ficar no meu quarto por um tempo. Ele queria cara sós com vocês. Agora venho transmitir um recado dele. Ele pede desculpas, mas infelizmente não virá para o jantar. Por quê? Ele está com crise de tosse, febre, algum tipo de dor. Indagou Brenda, preocupada. Não. Apenas um pouco fraco por causa dos medicamentos que está tomando, respondeu Mark. É muito triste ver nosso pai debilitado desse jeito. Eu seria capaz de doar meus órgãos para ele, disse Caleb mostrando notável afetividade. No fundo, o que ele queria mesmo era que tanto Mark Douglas quanto Ross enviassem essa mensagem para o pai. O senhor é um excelente senhor, senhor Caleb, afirmou o mordomo. Sei que sou um bom senhor, mas queria fazer mais. Minha dívida com meu pai é impagável, exagerou Caleb. A minha é igualmente impagável. Meu pai é insubstituível, armou Peterson. Não apenas insubstituível, mas também inesquecível, concluiu Brenda. Ele parece-me muito feliz com os senhores, disse Mark. Você acha? Porque teve essa impressão? Quis saber Peterson. O secretário deu um longo suspiro e disse aos irmãos Fester. Ele comentou que estava surpreso com vocês. O mordomo Ross completou. Ele comentou que a preocupação de vocês com a dor dos outros o comoveu. Nós o cativamos. Eu sabia. Caleb bateu na mesa. Estava tão eufórico que não percebeu o que era. Mas, vendo o espanto de Mark Douglas e Ross, tentou conter sua euforia, substituindo-a por uma fala mansa e olhos cheios de lágrimas. Os rios sempre devem ser a alegria dos pais, cativando-os. Ainda mais neste momento delicadíssimo que nosso pai atravessa, disse Peterson, secando os olhos. Desculpe-me, mas pensar na situação do papai me fez perder o apetite. Eu compreendo, expressou Ross. O pai de vocês os ama demais. Ele nos disse que formou sucessores, não herdeiros. Como assim? Indagou Brenda, confusa. Mark Douglas respondeu pelo mordomo. Para seu pai, herdeiros são torradores de herança, enquanto sucessores constroem o próprio legado. Herdeiros querem tudo rápido e pronto, sucessores pensam em médio e longo prazo. Herdeiros são imperadores, enquanto sucessores se curvam em agradecimento. Puxa, meu pai reconheceu que somos sucessores? Questionou Caleb, profundamente feliz. Sim, reconheceu com todas as letras, mesmo para mim que sou um estranho para ele, afirmou Ross. Mark Douglas e Ross se despediram dos irmãos Fester. E estes se entreolhavam eufóricos. Pareciam não se conter. Caleb olhou para Brenda e disse, está vendo, Brenda, como você é pessimista. Minha genialidade cativou o papai. Ele nos considera seus sucessores, não torradores de sua herança. Brenda estava intrigada com esses termos. Esperem um pouco. Será que ao nos considerar sucessores, capazes de construir seu próprio legado, não ganha mais força sua vontade de reduzir ao máximo nossa herança? Não estou entendendo, disse Caleb com uma pequena crise de tosse. Brenda pode ter razão, comentou Peterson, colocando as mãos na cabeça. Se somos sucessores, podemos partir do zero. Aos olhos do papai, podemos construir nossas próprias histórias. Vocês estão delirando, disse Caleb, batendo na mesa. No fundo, tentava se convencer do contrário. Ao dizer que somos seus sucessores, o papai quer dizer que finalmente somos merecedores de sua fortuna. Que temos capacidade de geri-la e expandi-la. Ao chegar cada um a seu quarto, ouviu-se uma canção belíssima, Very Free, na bela voz de Andrea Bocelli. Depois que a música cessou, ouviu-se a voz do pai que emanava do teto. Eles ficaram angustiados com a possibilidade de que seus diálogos tivessem sido gravados. Mas a fala do pai era de conforto, não de reprovação. Queridos meus, vocês são meu orgulho. Estou muito feliz com o comportamento de vocês. Demonstram uma generosidade fenomenal e uma capacidade de se preocupar com a humanidade brilhante. Parabéns. E só. Não se passou um minuto até eles se reunirem novamente no quarto de Brenda. Mas permaneceram mudos por alguns segundos. Tinham medo de falar. Caleb digitou uma mensagem. Eu não vi alto-falante, nem câmera, nem ponto de gravação. Como ouvimos essa mensagem? Delete. Brenda já estava com dor de cabeça. Digitou. Estou com medo. Será que ouviram a gente falar sobre a estratégia? Estamos ficando paranoicos. Se tivessem gravado, Mark Douglas e Ross não teriam trazido boas notícias do papai em relação ao nosso comportamento e o papai não teria enviado essa mensagem de áudio nos parabenizando, digitou Peterson. Vocês também foram recebidos no quarto com a música Very Free? Indagou Brenda por escrito. Sim, digitaram os dois. E o que acham que ele quis nos dizer com essa música? Insistiu Brenda. Migot, digitou Peterson, angustiado. Essa música fala dos sonhos e da construção de um legado, apesar das adversidades. Será que o papai está nos preparando para nos deserdar mesmo? Será que ele nos trouxe a este estranho castelo da floresta para nos preparar para ficar na miséria? Digitou Caleb. Nesse exato momento, a mesma música voltou a tocar. Eles não sabiam se riam ou se choravam. Prestaram atenção na letra e ficaram mais perturbados ainda. Não é possível. Tem de haver alto-falantes nesse quarto. Digitou o mais novo ponto. Os três começaram a vasculhar o quarto, desesperados à procura de alto-falantes, câmeras e pontos. Olharam embaixo do tapete, atrás da cama, mas não encontraram nada. Respiraram um pouco aliviados e voltaram a conversar.
Acho que estamos ficando loucos, disse Brenda. Não é por menos, exclamou Peterson. Esse palacete é cheio de mistérios. Parece uma câmara de terror. Caleb engoliu em seco e disse: na noite passada, ouvi uivos de lobos e correntes sendo arrastadas pelos corredores. Pare com isso, Caleb. Estou ficando com medo, advertiu Brenda. É sério. Armou o irmão mais novo. E depois abriu um sorriso. Não se sabia se ele estava falando sério ou brincando. Eu tive pesadelos horríveis na noite passada. Em um deles, eu estava fazendo palhaçadas nas ruas de Nova York para ganhar alguns trocados. Morava na rua, comia restos de comida. E quando acordei, senti odor fétido em meu quarto, como se tivesse dormido sob um amontoado de lixo. Sentei na cama e, em seguida, passou o péssimo odor, mas eis que vi muitos objetos atirados ao chão. Vocês estão me deixando apavorada, exclamou Brenda apreensiva. Mas eu também tive diversos pesadelos. Em um, estava numa festa, mas não era nenhuma dessas que dou em minha casa. Era na casa de uma pessoa estranha. Mas eu não era uma convidada. Era uma garçonete. Servia bebidas. E de repente a bandeja caía. As taças de champanhe estilhaçaram. Fui maltratada pelo anfitrião. Acordei assustada. Quando fui ao banheiro, eis que vi taças quebradas e uma bandeja atirada ao chão. Estranho, disseram os dois irmãos. É melhor dormirmos, e hoje vou tomar um calmante para ver se durmo melhor, disse Brenda. Dê-me um comprimido também, pediu Caleb. Eu também quero, solicitou Peterson. E, assim, os irmãos Fester tomaram indutores de sono. Esta era a primeira geração da família que crescera milionária, e ainda assim queria mais, sonhava em pôr as mãos na fortuna bilionária do pai. Não se sabia se a ambição deles e o medo de perderem a fortuna estavam aprisionando-os mentalmente, levando-os a ter sonambulismo e reações noturnas bizarras, ou se realmente o castelo da floresta guardava segredos assombrosos. 15. Excelente avô, péssimo pai Eu Fester conseguiu dar muito mais lições de vida para seus netos Catiomas do que para seus 3 filhos. No dia anterior ao que eu convidara Brenda, Peterson e Caleb para o misterioso castelo da floresta, ele tivera um diálogo inteligente e regado a afetividade com seus netos. Ele estava na casa de Brenda com Cat. O avô achou os olhos na neta e perguntou: você me ama pelo que sou ou pelo que tenho, Cat? Seja sincera, por favor. Claro que é pelo que você tem. Você é muito rico. Ah. Divertiu-se a neta, brincando com o avô. Ela era vidrada nele. Eu sabia, menina, que não sou nada para você, brincou ele, também sorrindo. Mas Cat sentiu necessidade de ser sincera. Eu te amaria ainda que você fosse miserável. Você é o meu melhor avô, Eu Fester. Ah, agora está melhor. É óbvio, só tenho um avô. Mais uma vez ela disse, bem-humorada. Sorrindo, ele confessou: sinceramente, sei que não sou o melhor avô do mundo, mas você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E o Omas? Perguntou Cat sobre seu primo, o filho de Peterson. O Omas também. Ele também é uma fonte de alegria para mim. De repente, Omas saiu de trás de um pilar da imensa sala da casa de Brenda. Ele havia chegado sem ninguém notar. Ah, bom, senhor Fester. Pensei que diria que sou uma fonte de dor de cabeça. Thomas, meu neto preferido. Claro, sou seu único neto. E foi ao encontro do avô, dando-lhe um abraço devorado e um beijo no rosto. Fez o mesmo com sua prima Cat. Os dois netos estavam na frente de Eu Fester, sedentos para ouvi-lo, uma atitude bastante diferente daquela dos 3 filhos do magnata, que estavam sempre apressados. Seus pais me temem, mas não bebem da minha sabedoria. Ser idoso nesta sociedade digital que eu ajudei a criar e que está em constante transformação não é ser quadrado, mas ser carta fora do baralho, objeto de descarte. Você se sente culpado por quase todos serem viciados em celular e outros aparelhos digitais? Perguntou Thomas. Sinceramente, eu me sinto sim. Eu alertei Steve Jobs sobre os riscos de os aparelhos viciarem. Ele parou, pensou e indagou: será eu? Na ocasião, ele comentou que não dava celulares aos próprios filhos. Mas os problemas não são os aparelhos digitais que democratizam o acesso às informações e aumentam a produtividade das empresas. O problema são os aplicativos de redes sociais. Como assim, vovô? Cat quis entender melhor. Os aplicativos de redes sociais, segundo o Dr. Marco Polo, um cientista que conheci há pouco, mexem com o ciclo de prazer e frustração, alterando os níveis de dopamina, um neurotransmissor cerebral. Não entendi nada, comentou Thomas. Antigamente, você tinha uma frustração ou um prazer importante a cada 1 ou 2 semanas, hoje, a cada hora ou minuto. Puxa, é verdade. Quando eu posto algo em minhas redes sociais, se não houver certo número de curtidas, quando hostiada. Se o número for grande, alegre, afirmou Cat. Eu também. Quando alguém faz uma crítica em meu Instagram, com o puto da vida, ainda que mais de 100 tenham curtido, confessou Thomas. Essa equação entre o prazer e a dor gera dependência psicológica. É o mesmo mecanismo acionado pela cocaína. A ausência da droga e a ausência do celular produzem sintomas de abstinência, um sofrimento que clama pelo uso. Credo, vovô. Eu não uso drogas. Se bem que há uma semana perdi meu celular e, logo que percebi, comecei a ficar angustiado, deprimido, irritado, com um grande vazio no peito. Parecia que nada fazia sentido para mim, relatou Thomas. Eu também jaquei assim, Thomas, comentou Cat. Parece que estamos todos doentes. Eu se preocupou com o futuro dos jovens. Antigamente, precisávamos de um aparelho do tamanho desta sala para ter o poder que seus celulares têm. Mas o mundo real, concreto, não é digital, não está dentro dos celulares, ele pulsa no ambiente social. Não vivam uma vida medíocre ou artificial. Vocês precisam deixar um legado. Como assim deixar um legado, vovô? Perguntou Thomas. Milhões de pessoas vivem simplesmente por estar vivas, são zumbis digitais. Precisam estar às portas da morte para acordar. Ah, entendi. Elas não têm um sentido na vida, deduziu Cat. Exatamente. E qual é o sentido da sua vida, vovô? Perguntou Thomas. O avô olhou bem nos olhos de seus netos e disse honestamente: tenho me questionado sobre isso. Fiz algumas coisas interessantes, inspirei e treinei centenas de empreendedores, dei emprego para dezenas de milhares de colaboradores, ajudei algumas instituições, mas poderia ter feito mais. Um empresário com tanto sucesso como você, vovô, tem do que se arrepender. Se pudesse retornar no tempo, faria coisas diferentes. Perguntou Thomas com inteligência. Um homem que não reconhece suas loucuras e não se arrepende delas não é digno da sua maturidade. Todo ser humano passa por turbulências na vida. A alguns faltam alimentos na mesa, a outros, alegrias na mente. Eu estou no segundo caso. Uns lutam para sobreviver, outros são ricos e abastados como eu, mas mendigam o pão da tranquilidade. Poxa, vovô, você é um sábio. Não consigo imaginar que erros você possa ter cometido, disse Thomas. Fui um viciado em trabalhar e ganhar dinheiro, mas me esqueci de mim mesmo.
Por dentro, sou mais jovem emocionalmente do que milhões de jovens que circulam por aí, mas meu corpo envelheceu. Minha musculatura está ácida, minha pele desidratada, meu coração está fatigado. Eu queria ter mais tempo para reparar meus erros comigo mesmo e com seus pais e seu tio Caleb. Você é um excelente avô, disse Katy, tentando confortá-lo. Talvez eu seja um excelente avô, mas fui um péssimo pai, como frequentemente ocorre com empresários de sucesso. E, em seguida, teve uma crise de tosse. Mas você ainda tem uma vida pela frente para mudar, vovô, disse Omas, sem saber que o avô estava morrendo. O tempo é cruel, meus netos. Você se esconde dele, mas ele te encontra. Você viaja para os confins da terra, mas ele te acompanha. Você tenta se disfarçar, alguns aplicam botox, outros fazem cirurgias plásticas, mas ele denuncia você em suas entranhas. Não adianta digladiar com o tempo, como se estivesse no Coliseu Romano. Temos de tê-lo como nosso aliado, temos de reconhecer que somos seres humanos mortais. Assim, nossas dívidas emocionais serão suportáveis. Entenderam? Omas e Katy ainda não entendiam direito, mas mergulhavam pouco a pouco no oceano das experiências do poderoso avô. Este procurava transferir para seus netos aquilo que o dinheiro não podia comprar, o capital de suas experiências. Por isso, falava de suas lágrimas, para que eles aprendessem a chorar as deles. 16. Grande decepção de madrugada, o sono de Brenda, Peterson e Caleb foi novamente perturbador. Apreensivos, não conseguiam liberar quantidades razoáveis da molécula de ouro cerebral que induz e estabiliza o sono, a melatonina. Acordavam assombrados por palavras que ecoavam no ar, como pobres, mendigos, cuidado com o terremoto, não sobreviverão. Mesmo sob o efeito de calmante, tiveram um sono entrecortado, acordaram algumas vezes, assustados como se estivessem ouvindo vozes. Quem está falando comigo? Gritou Brenda em estado de pânico. Socorro, me ajudem. Gritou angustiado o mais velho dos irmãos, Peterson. Teve um pesadelo como se o quarto tivesse desabado. Viu-se debaixo dos escombros sem poder se mover ou respirar. Despertou ofegante. Caleb cobriu o rosto com o travesseiro. Queria estar em qualquer lugar do mundo, mas não naquele palácio do terror. De repente, ouviu uma voz, que parecia ser do doutor Marco Polo, chamando-o. Caleb, Caleb, Caleb. Quem está aí? Disse, tirando o travesseiro do rosto. A voz passou a sentenciar. Será seu M. Morrerá pobre. E ouviam-se gargalhadas. Caleb deu um salto e começou a vasculhar o quarto, olhar debaixo da cama, atrás da cortina, para ver de onde saíam aquelas palavras macabras. Porém, mais uma vez não encontrou nada. Talvez o estresse estivesse deixando paranoico. Ele era o mais amedrontado dos filhos, mas como se autoproclamava o mais empreendedor e inteligente, não procurou seus irmãos. Tinha medo de mostrar sua fragilidade. Os irmãos festejaram intrigados. As vozes eram tão nítidas que eles não tinham certeza se elas emanavam de algum aparelho ou se eram sussurradas pelo planeta-mente. Como o Dr. Marco Polo enfatizava, o ser humano é tão criativo que, quando não tem fantasmas reais que o assombrem, ele os cria. O medo de empobrecer, que nunca havia asfixiado a mente do poderoso clã dos Fester, começou a perturbá-los. Às 3 da madrugada, para piorar o drama de Caleb, alguém bateu na porta fortemente. Caleb deu um salto na cama. Temeroso, gritou. Quem está aí? Mas ninguém respondeu. As batidas continuaram. O coração parecia que ia sair pela boca. Ele se aproximou da porta, devagar e novamente indagou. Quem está aí? O portador de um vozeirão respondeu. Sou eu, senhor Ross. Mais aliviado, mas não menos intrigado, ele abriu a porta do quarto. Trouxe o chá que o senhor pediu. Chá que eu pedi? Não pedi chá nenhum. Estranho, mas fui despertado pela cozinheira de plantão, dizendo que o senhor estava muito nervoso e que queria se acalmar. Eu nem sabia que havia uma cozinheira de plantão. Será que não foi um dos meus irmãos? Não sei. Talvez tenha sido uma recomendação prescrita pelo Dr. Marco Polo. Dr. Marco Polo, o psiquiatra? Sim, mas estou apenas especulando, senhor, pois não apenas seu pai, mas Dr. Marco Polo também nos recomendou expressamente para cuidar de seu bem-estar. Muito estranho. Mas deixe o chá, vou tomá-lo. O mordomo saiu. Era possível ouvir as batidas do coração de Caleb. Nervoso, colocou um sachê de açúcar na xícara, mexeu rapidamente com a colher e, quando ia tomar o primeiro gole, lhe ocorreu algo terrível. Dr. Marco Polo deve ter envenenado o chá. Apreensivo, rapidamente jogou-o na pia do banheiro. De manhã, encontrou os dois irmãos no corredor. Estavam com olheiras, indicando uma péssima noite de sono. Caleb, um tanto intimidado, provocou um curioso. Dormiram bem. Brenda e Peterson rapidamente disseram. Sim, dormimos. Não sabiam dar o ombro para apoiar-se mutuamente. Todavia, Caleb, observando seus rostos, comentou. Seus mentirosos. Estão com uma péssima aparência. E você por acaso teve uma boa noite de sono? Quis saber Peterson. Não. Mas acho que estão tramando nosso assassinato. O que você está dizendo? Indagou Brenda, perplexa. Também acho, afirmou Peterson. E Dr. Marco Polo está por trás dessa conspiração, completou Caleb. É isso mesmo, afirmou Peterson. Mas o que aconteceu? Perguntou Brenda, curiosa. Peterson foi o primeiro a fazer seu relato. Aquele esguio e tenebroso mordomo, Ross, apareceu subitamente sem que eu o chamasse. Disse que eu pedira um suco de morango. Mentira. Não havia pedido nada. Então, sugeriu que talvez tenha sido o Dr. Marco Polo que havia recomendado. Aconteceu a mesma coisa comigo. Trouxe-lhe um chá. Mas não tomei. Achei que pudesse estar envenenado, disse Caleb. Eu também não tomei, confessou Peterson, temeroso. Tive medo de estar envenenado e joguei o suco na pia do banheiro. Parecia que havia sangue no copo, que horror! Exclamou Brenda. Ele me trouxe um suco de laranja e eu tomei. De repente, Brenda começou a passar mal. Virou os olhos, começou a babar e a colocar a língua de fora. Os dois irmãos ficaram desesperados. Brenda! Brenda! Gritaram, pensando que sua irmã estivesse morrendo. Mas ela não aguentou mais e começou a rir. Estava pregando-lhes uma peça, como sempre fizera quando eram meninos. Você é louca, garota. Quase nos mata de susto. Disse Peterson, em franco ataque de nervos. Calma. Estava apenas relembrando nossas brincadeiras de criança. Você é mulher. Não oferece risco a Dr. Marco Polo, disse Caleb, chafurdado em seu machismo. Mas certamente eu e Peterson somos seus grandes obstáculos. Estamos no epicentro de uma conspiração. Tenho certeza disso, armou Peterson. Levou-os até seu quarto e concluiu. Caiu um pouco do suco de morango no carpete. Vejam, há uma pequena fenda na parede, 1 metro à frente, e tem um rato morto lá dentro. Ele deve ter lambido o suco e só conseguiu dar alguns passos e se esconder. Esse médico é um monstro. Quer nos matar para cá com toda a fortuna do papai. Caleb e Brenda foram olhar a fenda.
Havia algo lá, mas não era possível dizer se realmente era um rato morto. E parece que muitos estão envolvidos. Inclusive o mordomo. Ele tem uma cara de Frankenstein, armou Caleb. E por falar no suposto diabo, eis que ele aparece subitamente por trás deles. Precisando de algo, senhores. Levaram um susto. Ross. Disse Brenda a Ita. Por que não bateu na porta antes de entrar? Porque ela estava aberta. Já estamos indo para o café da manhã, disse ela, tentando se livrar dele rapidamente. Tudo neste castelo da floresta é muito estranho mesmo, ela confirmou. Depois desse episódio, os três caminharam pelos longos corredores até chegarem em grande sala central. No trajeto, começaram a ver os quadros de forma diferente, como também parte da conspiração. Vejam. Até os quadros são estranhos. Tem enforcados, guerras, armas. Não há alegria, interpretou Peterson. Parece que tudo foi detalhadamente arranjado para nos intimidar. Para aceitarmos a proposta do papai sem questionar. Como não estamos cedendo, o plano B de nos assassinar está em andamento. E, assim, os Lios de Eufester, que se achavam imortais, passavam por cima das pessoas que se opunham a eles com facilidade, foram atropelados por seus terrores. Eles entraram na grande sala e viram o pai sentado à cabeceira da mesa, como da primeira vez. Os três se aproximaram e mostraram notável gentileza. Beijaram o pai no rosto e o deixaram feliz. Já estávamos com saudade, papai, disse Caleb. Eu também, meu filho. Como passou a noite, papai? Perguntou Brenda. Caleb observou os olhares de Rose e das duas garçonetes. Eles pareciam agitados, inquietos, tentando esconder algo. Tive algumas crises de tosse, comentou o pai. Mas tirando essas crises, foi uma noite agradável. E como dormiram vocês? Muito bem. Este castelo da floresta é tão especial que de madrugada Rose me serviu um chá, abordou Caleb, não querendo mostrar intimidação e, ao mesmo tempo, querendo sondar seu pai sobre o comportamento do misterioso mordomo. Rose é mesmo muito competente. O senhor o conhece há muito tempo. Não. Há poucos dias. Há poucos dias. Questionou Caleb. Sim, mas ele foi muito bem recomendado pelo Dr. Marco Polo. Dr. Marco Polo. Perguntaram assustados. Sim. Por quê? Algum problema? Não, nada. É que me parece que esse psiquiatra está interferindo muito em nossas vidas, disse Caleb. Eufester teve outra crise de tosse. Dessa vez, engasgou com o leite que estava bebendo. Brenda correu até o pai e colocou uma toalha para que ele vomitasse sobre ela. Foi um grande susto. Eu respirou profundamente. Em seguida, disse, acho que não vou durar muito tempo, meus filhos. Tenho a sensação de que não durarei mais que poucos dias. Não diga isso, papai. O senhor ainda enterrará muita gente, disse Peterson, tentando animá-lo. Quanto ao Dr. Marco Polo, o senhor tem alguma coisa contra ele, senhor Caleb? Questionou Ross. Caleb não suportou o atrevimento do mordomo. Num rompante de raiva, como era típico de seu comportamento quando era contrariado, atacou o mordomo. Quem é você para se dirigir a mim sem que eu permita? O pai, já recuperado, elevou o tom de voz com Caleb. Por acaso você é um rei tirânico ou um ditador? Para dirigir a voz a você é preciso permissão. Peterson chutou Caleb debaixo da mesa. Caleb não quis dizer isso. Ele está esgotado, pois teve uma crise alérgica à noite, mas ele disse que dormiu muito bem, pontuou o pai. Força de expressão, papai. Estava tão insone que pedi para o Ross me levar um chá. Lembra-se. Teve pesadelos, Caleb? Quis saber o pai. Bem, não, negou Caleb. Neste momento, Ross serviu uma torta de maçã para Caleb e disse. Poderia comer um pedaço para ver se está boa. Tenho alergia a maçãs. Eu também, armou Peterson, com medo de que estivesse envenenada. E você, Brenda, teve algum pesadelo? Brenda coou em silêncio por um momento, mas resolveu ser honesta. Tive. Relacionado ao medo de empobrecer, medo do futuro, papai. Do futuro. O futuro é um contrato sem cláusulas. O medo é a mais legítima das fobias humanas. Mas não se preocupe. Com o dinheiro que você vai herdar, não terá preocupações com os fantasmas do futuro, a não ser com os da sua mente, disse o pai com um leve sorriso no rosto. Caleb abriu um largo sorriso. Interpretou as palavras do pai como se ele fosse aumentar o valor da herança que receberiam. Finalmente, Eufester lhes daria o que mereciam. Meu adorável pai, obrigada pela herança que nos dará. Sua compreensão é fascinante. Obrigado, papai. Você é muito generoso. Seu amor vale mais do que todo o ouro do mundo, disse Peterson, mas foi cutucado por Caleb para que seu pai não o interpretasse mal. Tentou se corrigir. Certamente, com nossos recursos, executaremos os sonhos de que lhes falamos. O amor de um pai não vale mais que ouro, Caleb? Questionou o pai, que percebera que ele havia cutucado o irmão. Claro que vale, papai. Sinto orgulho de ser seu filho, afirmou constrangido. Muito obrigado. Em vez de lhes dar o dinheiro que eu prometera, vou fazer um ajuste. Brenda abriu um sorriso conante e disse, puxa, papai, você é incrível. Mas o pai fez o mundo deles desabar novamente. Já que meu amor é tão valioso para meus filhos, vou tirar 10% do que tinha prometido a vocês para dar a todos os empregados que trabalham comigo há mais de 10 anos, como Mark Douglas e outros. Perrei um pouco, gaguejou Caleb. Vamos receber menos do que os 100 milhões de dólares. Quase 100. Receberão agora 90 milhões de dólares, Caleb. Como lhes disse, e vocês muito bem sabem, é uma fortuna incalculável para 99,99% da população americana. Peterson perdeu a cabeça. Bateu na mesa com as duas mãos. Que loucura é esta? Você quer nos ver mendigando nas ruas? Bradou Caleb, derrubando pratos e talheres. Brenda não sabia o que fazer. Estava inconformada, mas tentou conter a reação agressiva e intempestiva dos irmãos. Eufester engasgou mais uma vez, agora com a água que estava tentando beber para se acalmar diante da crise incontrolável dos filhos. Brenda foi socorrê-lo novamente, mas Caleb a segurou pelos braços. Ross foi quem o socorreu, dando tapinhas em suas costas. O poderoso empresário do Vale do Silício estava nos vales sórdidos da decepção. Depois de se recuperar, mesmo debilitado, bateu na mesa e deu um grito, como sempre fazia. Aquietem essa ansiedade. E os deixou perplexos. Não perceberam que estou testando vocês? Peterson e Caleb, que se julgavam tão espertos, reconhecidos entre os melhores empreendedores mundiais de sua geração, caíram na armadilha ingenuamente. E numa manobra inusitada, Caleb bradou. E quem disse que não somos nós que estamos te testando? Nossa reação é um espetáculo, uma encenação, papai. Ora, não nos leve tão a sério. Estávamos apenas brincando. Estamos aqui todos reunidos, precisamos aproveitar esse momento de maneira leve. E para mostrar que não estava num ataque de raiva, Caleb pegou Ross pelos braços e começou a dançar valsa com ele.
Peterson também, mostrando exilidade, pegou uma empregada pelos braços e começou a dançar com ela. Brenda aplaudia-os, como se tudo tivesse combinado. Depois, se sentaram com o rosto suado. Eu festejou o empregado. Parecia que seus filhos haviam colocado sobre ele um cobertor que cobria o corpo, mas descobria os pés. Eis que Ross veio em defesa deles. Seus filhos são adoráveis, senhor Fester. Você acha? Está vendo, papai? Mesmo Ross, que parece que nunca dançou na vida, sabe que estamos brincando e reconhece nosso valor, comentou Caleb. Contrariando mais uma vez o julgamento de Caleb, Ross pegou a empregada e dançou um tango com perfeição. Em seguida, afirmou: já fui professor de dança, senhor. Surpreendente, disse Brenda. E vocês são grandes artistas, aliás, grandes atores, continuou Ross. Concordo. São grandes atores, expressou o pai. Em seguida, o magnata fez um sinal para Ross levá-lo para seu quarto. Eu dessa vez não dei um beijo em seus cílios. Parecia muito decepcionado. Peterson arriscou ser gentil, mas sem sair do lugar. Muito obrigado, papai. Todos os empregados saíram da grande sala. Ficaram os 3 filhos num estado emocional indescritível, paralisados psicamente, congelados emocionalmente. Não sabiam se riam ou se choravam. Depois de um longo período de silêncio, Caleb disse angustiado: estou sendo torturado. Meu corpo está moído. Eu me sinto um prisioneiro condenado numa solitária, armou Peterson. Nem sei definir meus sentimentos. Acho que fui atropelada. Minha cabeça parece que vai estourar. Eu Fester quer nos devorar. Não age como pai, afirmou Peterson. Ele está às portas da morte e quer nos levar junto, disse Caleb, em sintonia com seu irmão mais velho. Será que alguém é tão mau assim? Comentou Brenda, duvidando do amor do pai. Depois desse breve e dramático diálogo, os 3 deixaram o cômodo e cada um foi para seu quarto. Cérebros esgotados irrigavam o corpo deles com sintomas psicossomáticos. Brenda, além das dores de cabeça, sentia falta de ar. De repente, deu um grito. Viu uma aranha percorrendo a parede do quarto. Ela não tinha um medo comum de aranhas, tinha aracnofobia. Parecia que as aranhas iriam atacá-la, envenená-la, sufocá-la. Em seguida, teve uma crise de bulimia, revirou a gaveta da cômoda para pegar os doces que havia escondido assim que chegara ao castelo da floresta. Comeu chocolates, bolachas e diversas outras guloseimas compulsivamente. Assim que ingeriu o último pedacinho, correu para o banheiro e provocou vômito. Ela atirou dezenas de objetos até matar o pobre inseto. Enquanto tentava eliminá-lo, recordou-se de um episódio terrível. 4 anos atrás fora sequestrada. 4 homens fortemente armados e encapuzados a renderam. Enquanto era levada para o cativeiro, entrou em estado de desespero, não por causa do sequestro ou dos sequestradores, mas pela possibilidade de o cativeiro ser imundo, estar saturado de aranhas. No meu cativeiro tem aranhas? Perguntou. Os sequestradores não entenderam. Ela insistiu. O local para onde vocês estão me levando é imundo. O que está acontecendo, mulher? Gritou o chefe dos sequestradores. Tenho pavor de aranhas. Mas deveria ter medo de nós, ele afirmou. Caleb, por sua vez, sempre fora hipocondríaco. Tinha medo de doenças. Sua hipocondria foi turbinada pelos últimos eventos familiares. Media sua pulsação, colocava a mão sobre o peito para ver se estava com taquicardia. Encontrava-se constantemente em estado de alerta, como se estivesse próximo de ser devorado por algo ou alguém. Peterson tentou fechar seus olhos e repousar. Mas não conseguiu, estava tão abalado e deprimido que começou a ouvir vozes. Estúpido. Idiota. Em seguida, ouviu gargalhadas fantasmagóricas. Todo ser humano tem fantasmas nos porões de sua mente, nos solos do seu inconsciente, mas muitos estão hibernando. A temperatura da ansiedade dos 3 irmãos estava aumentando, despertando seus demônios mentais. Suas estratégias não estavam funcionando, levando-os a descobrir que não eram tão espertos como imaginavam. Caleb, considerado por muitos um dos maiores empreendedores mundiais, sentia-se uma frágil presa diante das garras do pai. Abriu os olhos, assustado e ofegante, e sentou-se na cama. De repente, eis que passou pela mente da presa o plano macabro, dramático e inimaginável. 17. Plano maquiavélico. Caleb esfregava as mãos no rosto sem parar, demonstrando um tique nervoso incontrolável. Continuava ofegante, rubro, com altos níveis de adrenalina circulando em seu sangue. O coração parecia querer saltar do peito. Sob um ataque de ansiedade, mandou uma mensagem para os irmãos irem a seu quarto imediatamente. Venham a meu quarto agora. O que aconteceu? Indagou Brenda. Agora. Os sinais de ação do outrora intocável irmão mais novo eram tão intensos que eles foram ao seu encontro imediatamente. Chegando ao quarto, foram recebidos por um sinal de silêncio de Caleb. Com a certeza de que sua voz estava sendo ouvida, ele digitou uma mensagem. Este lugar certamente tem muitas escutas escondidas. Precisamos urgentemente ir a um lugar neutro. Brenda fez um gesto com as mãos dizendo: por quê? Caleb digitou sucintamente: tenho um plano. Andando na ponta dos pés, eles procuraram um espaço novo dentro daquele misterioso castelo da floresta. Percorreram um imenso corredor e abriram uma porta, que rangeu como nos um mês de terror, de modo que ficaram assustados. Ligaram a luz, e o lugar era estranho. Parecia um laboratório neurológico. Havia pendurados na parede vários desenhos detalhados do corpo humano. Um dos quadros era o corpo retalhado de um ser humano, uma famosa gravura de Leonardo da Vinci. O lugar era imponente, repleto de tecnologia de ponta, supercomputadores. Em outro quadro, via-se em detalhes o corpo de Invictus, peça por peça. Os irmãos Fester ficaram impressionados com o lugar. Havia ainda um enorme quadro que mostrava a anatomia do cérebro humano. Nele havia as inscrições: no cérebro humano há mais cárceres do que nas cidades mais violentas do mundo. Qual é o seu cárcere? Esse quadro parecia uma advertência para o observador. No centro da sala havia uma belíssima e longa mesa de mármore travertino com alguns computadores sobre ela. No lado esquerdo dessa mesa havia, dentro de vidros transparentes, cérebros embebidos em formol de vários tamanhos. Atrás dessa mesa havia uma foto. Caleb aproximou-se dela e vislumbrou-a indignado. Era a foto de Dr. Marco Polo com o braço direito sobre os ombros da doutora Sophia. Os dois sorriam. Caleb não se aguentou. Disse raivosamente: eu sabia. Eu sabia. Aqui é o quartel-general do falso lantropo. Desse predador de mentes debilitadas. Desse usurpador de heranças alheias. Do que você está falando, Caleb? Indagou Brenda, que estava distante da foto. Essa foto é do Dr. Marco Polo. Este é seu laboratório. Ele enganou o papai e o trouxe aqui. Esse sujeito é um homem-bomba, armou Peterson, que morria de inveja de Caleb, mas que no deserto emocional se uniu a ele. Será que o Dr. Marco Polo é tão ruim assim? Questionou Brenda. Eu procurei investigá-lo na internet, vi muitos trabalhos importantes. E uma frase em que elogiou as mulheres e me fascinou: as mulheres são mais fascistas que os homens.
Se fossem generais, quase não haveria guerras, pois elas não teriam coragem de enviar seus filhos para os campos de batalhas. Santa ingenuidade, Brenda. Os maiores sociopatas são inteligentíssimos, escondem a monstruosidade em seu trabalho e em sua falsa ética, armou sem titubear Caleb. Como vocês podem provar que ele planejou tudo? Que provas mais precisamos? Olhe este laboratório. Olhe o que está escrito abaixo da gura daquele imenso cérebro. No cérebro humano, há mais cárceres do que nas cidades mais violentas do mundo. Qual é o seu cárcere? Não consegue interpretar, Brenda. Ele aprisionou o cérebro do papai. Ele seduziu, chantageou e iludiu nosso pai, concluiu Caleb categoricamente. Mas nosso pai nunca foi chantageado ou iludido por ninguém. Seu raciocínio é rápido e ferino, ninguém o vence, comentou Brenda. Não seja tola, Brenda, disse Caleb. Ele sempre foi manipulável. Só precisava da estratégia certa. Mas então por que sua estratégia não está funcionando? Rebateu a irmã. Por causa desse demônio chamado Marco Polo. Muitos querem roubar cofres, mas esse cretino do doutor Marco Polo é muito mais inteligente, quer roubar cérebros. Que esperteza. O velho está morrendo, completou Peterson. É fácil dominar o cérebro de um moribundo. De repente, Brenda olhou para um cérebro e viu uma folha de papel com uma mensagem escrita à mão e assinada. Ele leu a mensagem. 3 meses de vida pode ser uma eternidade diante da vida medíocre que muitos seres humanos têm. De doutor Marco Polo para Theo Fester, está vendo? Disse Caleb interpretando a mensagem à sua maneira. Ele seduziu o papai com um antropismo barato. Deu sentido aos poucos dias de vida do papai, dizendo que seus imensos pecados e sua avareza seriam redimidos se ele desse sua fortuna para prevenir a violência na humanidade. Esse sociopata é realmente esperto. Dupou o cérebro de nosso pai para ir contra nós, seus filhos legítimos, seus filhos queridos, armou emocionado Peterson. Vamos alertar o papai, disse Brenda. Santa ingenuidade, Brenda. O papai não pensa mais, não tem mais raciocínio crítico. Gastarei os milhões de dólares que receberei da minha mísera herança denunciando, perseguindo e processando esse crápula, disse Peterson, que saiu dos limites da comoção, invadindo-os do ódio. Caleb anunciou. Eu tenho um plano. Plano? Que plano? Tudo tem ido por água abaixo, concluiu sua irmã. Quando o papai põe algo na cabeça, ninguém consegue dissuadi-lo, armou seu irmão mais velho. Que plano poderia funcionar contra isso? Enquanto eles olhavam para Caleb, este inspirou profundamente e disse em voz baixa. Matar o papai. Brenda sentou-se no chão. Peterson perdeu a cor. Caleb também se sentou no chão e disse. Ele mesmo disse que talvez sobreviva por poucos dias, disse Caleb, friamente. Mas matar o próprio pai. Brenda falou, enquanto Peterson, quase congelado, ouvia o plano do irmão. O papai aqui está nos matando vivos. É completamente injusto o que ele está fazendo conosco. E pensem vocês comigo, nós iríamos abreviar o sofrimento dele. Seria uma espécie de eutanásia por compaixão. Só que ele não quer morrer. Então seria um assassinato. Afirmou a irmã. Papai já está morto mentalmente, Brenda, manifestou-se Peterson, que começou a comprar a ideia. Não é um assassinato propriamente dito. Sua taxa de oxigênio pulmonar é tão pequena que basta diminuí-la um pouco e pronto. Ah, meu Deus. Eu não faria isso, disse a irmã, escandalizada. Melhor provar que ele está esclerosado. Isso é impossível, mulher. Não há como fazê-lo cair em contradição, temos de silenciá-lo de outra forma, armou Caleb. Pense, Brenda, são bilhões de dólares em jogo, alertou Peterson. Mas não é o dinheiro, é a vida do papai, ela afirmou. Mas, Brenda, lembre-se do seu magnífico projeto social de ajudar refugiados, disse Peterson. Você poderá canalizar 1, 2 ou quem sabe até 3 bilhões de dólares para esse projeto. Eu também ajudaria as crianças com câncer, montaria centros de atendimento para os pobres. Caleb entrou na ciranda filantrópica. Eu construiria mais de 1000 casas para o sem-teto de Los Angeles. Acabaria com esse drama na maior cidade do estado, mais rico dos Estados Unidos, armou Caleb. Mas se o papai ainda não fez a doação e se ele morrer, o imposto sobre a fortuna em nosso país é alto. Comerá 40% da nossa herança, armou a irmã, começando a estar com a ideia. É melhor perder 40% do que 90%. E com nosso batalhão de advogados, quem sabe tenhamos argumentos jurídicos ou brechas na lei para pagar menos imposto. Temos de agir rápido, falou Peterson. Brenda se levantou ainda cética, mas procurou buscar na memória nutrientes para sua decisão. Ela disse, pensando bem, é bom evitar o sofrimento do papai. Além disso, ele não foi um bom pai. Não me lembro de nenhuma vez em que ele me elogiou publicamente. Sempre só me criticou. Eu não me recordo de nada de bom em nossa infância. Papai também nunca foi um bom marido. Ele é um psicopata, nem sequer chorou na morte da mamãe, enfatizou Peterson. E para completar o enterro do pai, Caleb afirmou categoricamente. O papai sempre amou muito mais o dinheiro e as empresas do que nossa família. E no fim da vida quer nos deserdar. Nada é tão injusto, disse Caleb. Isso realmente não é justo, Brenda comentou. Brenda derramava lágrimas, mas já não achava a ideia tão absurda. E, assim, o que parecia impossível foi planejado às pressas. Temos de agir o mais rápido possível, orientou Caleb. Quando? Indagou Peterson. Agora, sentenciou Caleb. Eu não participarei diretamente, afirmou Brenda. Somos cúmplices. Ou participamos todos ou ninguém participa. Os 2 filhos mais velhos pararam, pensaram. Caleb deu encorajamento final, vamos terminar com o sofrimento do papai o mais rápido possível. E, assim, os irmãos Fester resolveram entrar no quarto do patriarca para asfiá-lo. Anularam os laços afetivos, arrancaram das páginas da sua história o respeito e a admiração que tinha pelo pai. O dinheiro e o poder nutriram predadores, falaram muito mais alto do que o amor. Todavia os mais eficientes predadores cometem erros. Prisioneiros da mente, Augusto Cury, parte 5. 18. Predadores pegos em sua própria armadilha durante o almoço, os 3 filhos permaneciam calados. Não conseguiam engolir a comida. Tomados pelo sentimento de culpa, tampouco conseguiam olhar nos olhos do pai. Era difícil controlar os fantasmas que os assombravam nos porões da mente. Esperto, Fester tentou entender o cálido silêncio dos filhos. Estão calados. Aconteceu algo, Brenda? Não, papai. Só estou um pouco indisposta. E vocês, Peterson e Caleb, o que nutre seu silêncio? Tive dificuldade para dormir, armou Caleb. Mas as melhores noites estão por vir. De fato, o sono é namorado da consciência.
Quando se tem a consciência tranquila, o sono descansa em seus braços, armou o inteligente Eufester. Ainda tinha um raciocínio mais complexo do que o de seus filhos, mesmo debilitado. Peterson era muito conservador, diferentemente de Caleb e seu pai, que eram inovadores. Portador de tropofobia, ou seja, medo de mudanças, Peterson sempre teve crises quando ocorriam mudanças na direção do banco, na taxa de câmbio, nos juros governamentais. As mudanças que ocorreriam em sua família e em sua história financeira estavam levando seu cérebro ao limite. Ele iria se tornar um patricida. Deixaria de ser um executivo do banco que dirigia e se tornaria seu principal acionista. As últimas palavras do pai detonaram a percepção das mudanças bruscas que ocorreriam, nutrindo sua tropofobia, gerando sintomas psicossomáticos incontroláveis, sobretudo ânsia de vômito. Ross lhe trouxe rapidamente uma lixeira para que pudesse esvaziar seu estômago num lugar apropriado. Depois de 4 episódios de vômitos, Peterson também começou a dissimular. Desculpe-me, papai. Algo no café da manhã não me caiu bem também. Aquele que parecia o último almoço na presença do pai terminou num ambiente sepulcral, fúnebre. Os irmãos se recolheram em seus aposentos. Durante a tarde, eles ficaram isolados, não se falaram. A aracnofobia de Brenda se agudizou. Ela começou a ver aranhas que só estavam na mente dela. Tentava se cobrir com o edredom para se proteger. Estava tão tensa que quase delirava. À noite, os irmãos se reuniram novamente no suposto laboratório do Dr. Marco Polo por alguns segundos. E agora ou nunca, disse Caleb. E desse modo, os 3 irmãos foram sutilmente até o aposento de Eufester. Caleb, sempre tomando a iniciativa, abriu suavemente a porta do quarto e ela rangeu um pouco, levando-os ao desespero. Cada estertor ecoava em suas mentes como ribombar trovões. Caleb entrou na ponta dos pés, com extremo cuidado, evitando fazer qualquer tipo de barulho. Rubro, ofegante, prestes a cometer o maior sacrilégio de um ser humano, olhou para a face do pai e constatou que estava dormindo, respirando suavemente. No exato momento em que Caleb fazia um sinal para Brenda e Peterson adentrarem, o imprevisível aconteceu. Eufester teve uma crise de tosse. Caleb e seus irmãos entraram em pânico. Os 2 filhos mais velhos ficaram paralisados no espaço entre a porta e o corredor. A crise de tosse foi tão intensa que eu acordou. Ao abrir os olhos, assustou-se com a presença de Caleb na cabeceira da cama. Caleb, por que está aqui? Ansioso, Caleb deu uma desculpa rapidamente. Perdoe-me, pai. Eu passava pelos corredores quando ouvi sua crise de tosse. Preocupado, vim ver se está tudo bem, se poderia ajudar. Ah, muito obrigado, disse o pai, tendo em seguida mais uma sequência de tosse. Ao se recuperar, completou. Sempre soube que você era um amoroso com o pai e só não tinha a oportunidade de demonstrar. Caleb ficou abalado com essas palavras. Eufester viu Brenda e Peterson. Filhos, que surpresa! Peterson disse rapidamente. Estávamos insones. Caminhávamos juntos pelo corredor quando ouvimos sua crise, mas por que não entraram juntos? Perguntou o pai. Medo de te acordar. Não queríamos que se assustasse, falou Brenda, temerosa. Tentando ser gentil, Brenda ainda ofereceu. Quer tomar um pouco de água? Sim, por favor. E que horas são? 10 da noite. Por favor, Caleb, aproveite e pegue meu calmante que está no criado mudo. Eu me esqueci de tomá-lo antes de vir para a cama, por isso estou com dificuldade de dormir. Estou me sentindo muito fraco e debilitado. Sem problemas, papai. Tenha um bom sono. E lhe deu tranquilizante. Nunca imaginei que você se preocupasse tanto com minha saúde. Podem ler, e muito obrigado. Esse calmante é um santo remédio, produz um sono tão profundo que até consegue diminuir minhas crises noturnas de tosse. E, assim, os 3 saíram do quarto enquanto o pai tomava água e engolia seu indutor de sono. Os 3, em vez de irem para seus quartos, novamente foram para o laboratório de Dr. Marco Polo, o único lugar em que se sentiam seguros para falar sobre o plano maquiavélico, sem medo. Não é possível. O papai parece que pressentiu nossa presença, disse Peterson. Vamos desistir, sugeriu Brenda. Desistir. O velho tomou calmante, facilitou nosso trabalho, completou Caleb, a estrela do Vale do Silício. Ele mesmo disse a Brenda que está debilitado. Tenha certeza de que tem poucos dias de vida e com forte angústia respiratória, concluiu Peterson, a estrela do mundo financeiro de Nova York. Silenciar seus pulmões e aliviar o sofrimento do papai é como resolver uma equação lógica, arrematou Caleb. Bem, só estamos sentenciando uma condenação que ele já tem. É um ato de amor, declarou Brenda, a estrela do mundo da moda. Desse modo, meia hora depois, as 3 estrelas sociais foram novamente ao quarto do pai. A sede de poder os controlava. Olhavam de um lado para o outro como se estivessem sendo espreitados. Entraram mais uma vez sorrateiramente no quarto do pai. Perceberam que ele respirava com certo esforço, mas parecia estar num sono profundo. Estava com o corpo todo coberto, deitado de abdômen para cima, o rosto parcialmente escondido pelo edredom. Foi quando Caleb de um lado e Peterson de outro se prepararam para asfixiar o próprio pai. A cena era terrível. Brenda estava na cabeceira da cama e fez o sinal da cruz. Não era religiosa, mas tinha fé à sua conveniência. Em seguida, ela pediu bem baixinho. Vamos fazer uma prece. Os 2 congelaram, sinalizaram que não contou, mas ela fechou os olhos e rogou. Que meu pai descanse em paz. Que seus sofrimentos terminem. Os 2 foram coagidos a abaixar os olhos em respeito. Eu deu uma tossidela após a prece. Eles ficaram apavorados, em estado de choque. Rapidamente, colocaram as mãos no pescoço do pai e começaram a asfixiá-lo. Em desespero, perceberam que algo estava errado. O pescoço do pai estava rígido. Não parecia normal. O corpo de Eufester, com uma força sobre-humana, se levantou apoiado em seus 2 braços. Ele indagou com uma voz estranha. O que vocês estão fazendo aqui? Quem é você? Indagou Brenda. Papai? Vocês estão querendo me matar? De repente, o personagem tirou a máscara, que simulava perfeitamente o rosto de Eufester e se revelou. Invictos. Disseram, assustados. Nesse exato momento, 5 seguranças entraram rapidamente e os algemaram. Eis que começou a tocar novamente a música Very Frere. Nada tão belo, nada tão aterrorizante. Eles não eram sonhadores, não eram livres, mas agora prisioneiros. Percorrer aqueles corredores ao som dessa música era transformar segundos em anos. Invictus ficou no quarto. Durante o trajeto, Caleb bradou. O que está acontecendo? Eu quero falar com meu advogado. Peterson também falava em tom enérgico. Quero falar com o Dr. William, meu advogado. Não somos criminosos. Mas os seguranças não lhes deram ouvidos. Brenda, mais sensível num ambiente inumano, em lágrimas, indagou. Quem são vocês? Eles foram levados para a grande sala central e foram colocados sentados na mesa, na mesma disposição desde a primeira vez. Continuavam algemados. Dr. Marco Polo e Doutora Sophia entraram na sala. Eufester ainda não se encontrava no ambiente. Caleb, ao vê-los, esbravejou.
Dirigindo-se a Dr. Marco Polo, disse: Eu sabia que você estava tramando contra nós. Dr. Marco Polo torceu os olhos e comentou: Errado. As piores armadilhas de um ser humano são confeccionadas por ele mesmo. Depois disso, se manteve num silêncio gélido. Doutora Sophia também permaneceu calada. De repente, entrou Elfester em sua cadeira de rodas. Estava andando com certa dificuldade, como se estivesse derramando algumas lágrimas. Com a voz embargada, o bilionário disse: É muito triste saber que o dinheiro e o poder produzem muitos bajuladores, mas raros amigos. É dramático constatar que eles produziram e os que me amam pelo que tenho e não pelo que sou. Pai, você não percebe? Você nos matou quando retirou nossa herança e a passou para esse crápula, esse aproveitador, esse sedutor de mentes, disse Caleb repetindo as últimas palavras, mas não completou a sentença. Doutor Marco Polo é um sedutor de que mentes, Caleb? Mentes insanas? Mentes frágeis? Mentes estúpidas? Com qual adjetivo você quer me caracterizar? Caleb se calou e o pai completou seu pensamento. Dei o que tive de melhor para vocês, minha vida e minhas experiências. Além disso, um super salário e participação nos resultados das minhas empresas. E o que recebo em troca? Um plano para me matarem. Não é verdade. Não queríamos te matar, tentou se defender Caleb. Estávamos no quarto porque ouvimos outra crise de tosse. Sim, corremos lá para socorrê-lo. Você não pode provar nada contra nós, afirmou Peterson. Ah, como eu queria que vocês fossem transparentes. Como eu desejaria que vocês tivessem a consciência trântula. Brenda, entre soluços, disse: Não queríamos tirar sua vida. Queríamos te socorrer. Você pode ter vários defeitos, mas sempre foi minha alha do coração. Nunca imaginei que fossem capazes desse plano. Elfester acionou um enorme pilão que passou a projetar uma série de imagens em que seus filhos tramaram o assassinato dele. Caleb tinha razão. Em todos os espaços havia minicâmeras de última geração escondidas. Este, por mais esperto que fosse, não as detectou. Primeiro, as imagens começaram pelo quarto do próprio Caleb. As câmeras o mostraram digitando para seus irmãos. Uma minicâmera deu zoom e a mensagem na tela do celular ficou visível. Este lugar certamente tem muitas escutas escondidas. Precisamos urgentemente ir a um lugar neutro. A câmera mostrou o comportamento de Brenda, fazendo um gesto com as mãos, indagando. Por quê? Caleb digitou sucintamente. Tem um plano. Isso não prova nada. Eu digitei tem um plano, pois desejava construir uma nova startup e queria que meus irmãos fossem meus sócios, disse Caleb, torcendo para que não houvesse câmeras no laboratório de Dr. Marco Polo. É isso mesmo, corroborou Peterson. Mas eis que o pior aconteceu. Elfester começou a passar imagens detalhadas do laboratório. Nas imagens, Caleb relatava o plano. Nesse momento, ele levou as mãos à cabeça e passou a esfregá-la sem parar. Começou a ter um ataque de pânico. Media sua pulsação e colocava a mão no peito, como se fosse morrer naquele exato momento. Nas imagens, Brenda começou a dizer: Mas matar o próprio pai. Ah, meu Deus. Eu não faria isso. Melhor provar que ele está esclerosado. Mas Peterson tentou dissuadi-la da rejeição. Pense, Brenda, são bilhões de dólares em jogo. Lembre-se do seu magnífico projeto social de ajudar refugiados. Você poderá canalizar 1, 2 ou quem sabe até 3 bilhões de dólares para esse projeto. Eu também ajudaria as crianças com câncer, montaria centros de atendimento para os pobres. Depois de passar essas imagens, Elfester disse aos 3: Mate o pai, pegue o dinheiro dele e fomente seus sonhos lantrópicos. Meus filhos, eu não os conheço. Conheço a sala social de suas personalidades, mas não sua essência. No que vocês se transformaram. Quanta mentira. Quanta falsidade. Quanta dissimulação. Depois de uma pausa, Elfester completou: Mas o que mais dói na minha alma é saber que vocês maquinaram contra mim armando que sou um péssimo pai. Nas suas mentes, sou um velho avarento, insensível, que merece morrer. Para vocês, sou tão frio que nem chorei na morte da mãe de vocês. Mas saibam que não chorei porque não aprendi a chorar. Meu pai não me ensinou a demonstrar sentimentos. Mas não sou um psicopata, nunca fui insensível. Caleb começou a bater fortemente as mãos na mesa num ataque de raiva, e elas começaram a sangrar. Brenda e Peterson também estavam descontrolados. Ficaram assustados ao se dar conta de até onde foram por causa da cobiça. Não conseguiam olhar para o pai. E agora seriam condenados e presos. Ficariam longe do pai nos derradeiros momentos em que ele fecharia os olhos para a vida. Seu pai guardaria outras surpresas. Nada naquela família era rotina. Chuvas e trovoadas se alternavam com momentos ensolarados. Raramente uma família tinha uma existência social e emocional tão complexa e complicada. 19. Negando a própria história, o clima no clã dos Fester atingiu o apogeu da frustração. Os 3 filhos queriam estar em qualquer lugar do mundo, mas não ali. Subitamente entrou Ross, o mordomo. Elfester deixou os 3 boquiabertos ao revelar: Invictus. Invictus tirou a máscara. Dr. Marco Polo se manifestou novamente. Pensem nas consequências do que fizeram. Vocês não apenas poderão ser julgados e ir para o cárcere físico, mas, se não se reinventarem, serão aprisionados pelo resto da vida nesse cárcere mental. Não nos condene antes de sermos julgados, Dr. Marco Polo, disse Peterson. Eu quero um advogado. Estou aqui, Peterson, disse o diretor jurídico do grupo, Dr. William, entrando na sala. O que está acontecendo aqui? Que armação é essa? Disse o filho mais velho. Tentativa de assassinato, armou Invictus. As provas são irrefutáveis. Caleb, o autor do plano, estava com a cabeça baixa e paralisado. Elfester, apesar de destruído emocionalmente, ainda conseguiu ser amável. Em vez de puni-los, preferiu recordar uma história. Vocês disseram que amei mais meu dinheiro e minhas empresas do que vocês. Isso é verdade. Silêncio. Filhos, sei que falhei, fui austero, impulsivo e crítico. Sei também que, em alguns momentos, traí o tempo com vocês por mais horas de trabalho. Tenho débitos impagáveis como pai. Mas sei também que tive momentos solenes com vocês, regados com um sublime amor. Entretanto, vocês foram incapazes de recordar esses momentos. Os irmãos não disseram nada, estavam paralisados. Lembro-me que certa vez, estávamos hospedados na Alemanha, quando Caleb tinha apenas 5 anos. Recordeze, Brenda. Você tinha 13 anos, e Peterson, 15. Eu ia participar de uma conferência de um grupo de investidores e estava um pouco atrasado. Vocês dormiram até mais tarde. Brenda começou a recordar emocionada. Elfester continuou. Mas eu os esperei para o café da manhã. Sua mãe, sempre mais afetiva do que eu, daquela vez ficou nervosa. Disse: Você está atrasado para sua palestra. Deixe esses meninos. Eu falei para ela: Eu trabalho demais, preciso dar mais atenção a eles. Logo vocês chegaram e, durante a refeição, Caleb, ao colocar suco de morango em seu copo, derrubou-o na toalha. Ao tentar pegar o copo, ele derrubou a jarra toda de suco sobre minha camisa branca. Recordam-se, filhos?
Caleb saiu pela primeira vez do estado de raiva para o choro. Sim, Brenda, sempre mais aberta, respondeu afirmativamente. Eufester continuou a descrever aquele emocionante relato. Sua mãe deu uma bronca em você, Caleb. Você é um desastrado. Mas eu disse, Rebecca, deixe o menino, eu também sou desastrado. Mas sua mãe, preocupada, recomendou, você está completamente atrasado. E ainda terá de trocar de roupa. Não vou trocar de roupa, esses empresários alemães vão comê-lo vivo que me comam. Sou difícil de ser digerido naquela época, eu não tinha o poder e a fama que tenho hoje. E fui com a camisa daquele modo, falar para mais de 200 empresários, banqueiros, membros do governo. Caleb estava com uma perna engessada porque havia sofrido uma queda. E, para espanto de vocês, peguei no colo, apesar de ele já estar bem pesado naquela idade. Dei uma mão para você, Brenda, e disse, Peterson, segure a mão de Brenda. Vocês irão comigo ao anfiteatro. Recordam-se? Suspirando profundamente, Peterson confessou. Eu me lembro, disse-lhe o mais velho de eu, agora também derramando lágrimas. E completou. Fomos todos preocupados. O Caleb chorava muito, pensou que você bateria nele. Theo acrescentou com ternura. Naquele dia, eu me atrasei 20 minutos, e estávamos na Alemanha, onde, assim como na Inglaterra, o atraso de 1 minuto é um escândalo. Quando acomodei vocês nas poltronas, imediatamente fui chamado ao palco. Todos me olhavam torto. Um empresário falou em voz audível. Esses judeus a chance donos do mundo, só porque são ricos. Veja esse atrás o outro, a seu lado, disse. Olha a camisa dele toda manchada. É uma afronta aparecer nesses trajes de palhaço. Alguns deram risada. Mas olhei para a plateia e armei categoricamente. Não foi um judeu que se atrasou, mas um pai. Nem muito menos foi um empresário ou um empreendedor, mas um simples pai. Imperfeito, sim, que tem dificuldade de expressar suas emoções, também, mas que é apaixonado por sua família. Fui chamado para falar de investimentos, mas meu maior investimento está representado nesta camisa manchada. Os filhos de Eufester não queriam ouvir o término dessa história. Eles, ao tentarem matar o pai, procuraram antes anular sua grandeza, minimizar suas qualidades e maximizar seus defeitos. Eufester terminou seu relato, dizendo, foi então que expliquei para os empresários alemães. Meus filhos se atrasaram para o café da manhã. Fiquei irritado. Eu não me atraso em compromissos. Mas uma voz ecoou dentro de mim naquele momento e me fez uma pergunta. Quem é seu maior investimento? Seus filhos ou suas empresas? Resolvi esperá-los e sacrifiquei vocês. Desculpem-me por isso. E, para piorar as coisas, meu filho mais novo, Caleb, derrubou a jarra de suco em mim. Por isso, nesta conferência, não vou falar sobre técnicas de negociação, nem sobre novas tecnologias ou sobre as características de um empreendedor de sucesso. Vou fazer a mesma pergunta para vocês. Quem é seu maior investimento? Aquilo pelo que vale a pena viver e lutar. As pessoas que amamos. Meus filhos são meu maior investimento. Podemos nos tornar multimilionários, mas se errarmos o alvo, seremos os mais pobres dos homens. E foi assim que terminei a conferência, deixando todos perplexos, pois a grande maioria errava o alvo. Depois de Eufester relatar essa história, algo emocionante ocorreu. O bilionário chorou compulsivamente, como jamais tinha feito. Seus filhos jamais o haviam visto naquele estado. Doutor Marco Polo, doutora Sophia e doutor William também enxugavam os olhos. O esperto Invictus disse, se eu tivesse emoção, choraria. Os filhos de Eufester perceberam a loucura que cometeram. Como eu pude me esquecer daquele evento e de outros tantos, meu pai? Você foi ovacionado de pé naquela ocasião, comentou Brenda, quase sem voz. Desculpe-me, meu pai, eu estava cego, completamente irracional, reconheceu Caleb. Peterson colocou as mãos na cabeça, envergonhado. Perdoe-me, perdoe-me. Eu mereço ser condenado, mereço ser encarcerado. Mas, para a surpresa de todos, Eufester, em vez de lhes dar as costas e partir para nunca mais olhar na cara de nenhum deles, pediu aos seguranças. Soltem as algemas. Por quê? Indagou Caleb. Vocês participaram de um experimento real, honesto, controlado pelo doutor Marco Polo, a meu pedido. Os filhos ficaram abalados com essa armação. Não sabiam se riam ou choravam. Eu tinha a convicção de que vocês passariam no teste de estresse. Mas me enganei. Em meus encontros particulares com o doutor Marco Polo eu lhe garante, sua teoria dos carceiros metais não funcionará com meus filhos. Eles jamais seriam capazes de me negar, me ferir ou me trair, ainda que eu lhes tirasse quase todos os seus bens. Doutor Marco Polo interveio e disse, eu orientei o pai de vocês a não fazer esse teste de estresse emocional. Mas ele insistiu. Mentira, balbuciou baixo e raivosamente Caleb para os irmãos. E o psiquiatra concluiu. Eu comentei também, o senhor não conhece os carceiros mentais que estão dentro de cada ser humano, não apenas de seus filhos, mas de todos nós. Ainda que sejam pessoas boas, há o instinto de predador. Você nos testou, pai, nos colocou no laboratório emocional. Fomos ratos em seu laboratório. Indagou chocado Peterson. Ratos. Cale a boca, seu insolente. Está se esquecendo de sua tentativa de assassinato. Disse um magnata aos gritos. Eu acreditava piamente que, por mais que vocês fossem competidores vorazes, que tivessem crises de ciúme um do outro, o amor por mim seria maior, incondicional. Acreditei que vocês apenas ficariam magoados, decepcionados, frustrados ou até mesmo irados, mas não deixariam de amar. Estou perplexo. Vocês foram muito longe. Planejaram minha morte. A que ponto chegaram? Quem passaria nesse teste? Indagou Caleb. Qualquer filho que amasse seu pai mais pelo que ele é do que pelo que tem. Qualquer filho que não tivesse uma ambição cega. Qualquer filho que fosse mais humano e menos cego pelo dinheiro. Bradou Eufester, dando um soco na mesa. Depois de uma pausa profunda, o mega empresário comentou, emocionado. Meu pai sobreviveu a vários campos de concentração, um ambiente destituído de solidariedade. Veio para os Estados Unidos e sentia-se completamente só. Casou-se, mas morria de ciúme da esposa. Minha mãe, porém, não aguentou, partiu para sempre. O sentimento de ter sido abandonado perseguiu Eufester a vida toda. Estou arrependido de ter feito esse teste, pois no M da vida, falhei em meu maior investimento. Descobri que sou um bilionário miserável. Vou morrer como um dos homens mais ricos de um cemitério. Vou fechar meus olhos como um empresário que tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas não tem aquilo que não tem preço, o amor dos filhos. Doutor Marco Polo tentou aliviar a dor de ele para a surpresa dos filhos, procurou atuar como advogado de defesa deles. Senhor Fester, não desista de seus filhos. Eles têm um lado notável que deve ser considerado. Peterson, Brenda e Caleb olharam para o psiquiatra, espantados. Doutor Marco Polo, embora soubesse que eles haviam errado terrivelmente, e o que tinham feito era indesculpável, tentou amenizar a culpa dos três, citando a síndrome predador presa. Lado notável, Doutor Marco Polo. Você é cego, por acaso? Doutor Marco Polo não se calou. Lembre-se, senhor Fester, da síndrome predador presa e do funcionamento da mente humana.
Pelo fato de não receberem mais a herança que sonhavam, ficaram frustrados. Embora o comportamento deles seja injustificável do ponto de vista ético, a frustração sistemática que sofreram detonou o primeiro copiloto do eu, o gatilho da memória. Este acionou o segundo copiloto, as janelas killer. Devido ao alto volume de tensão, essas janelas encarceram o terceiro copiloto, a âncora da memória, fechando o circuito dela. Portanto, milhares de janelas com milhões de dados, até mesmo as que nasciam amor pelo Senhor, não foram acessadas. Brenda olhou bem nos olhos do doutor Marco Polo e agradeceu com um movimento da cabeça. Em seguida, comentou: sim, pai, estávamos presos por esses cárceres mentais. O que fizemos foi odioso, horrível, talvez imperdoável, mas nós te amamos. É verdade. Fui um tolo, confessou Peterson. Sei que não mereço seu perdão nem pretendo aliviar meu crime, mas estava completamente cego, disse Caleb. Eu testou os olhos do doutor Marco Polo. Eu pensei nisso enquanto analisava as imagens dos meus no laboratório. Talvez você tenha razão em dizer que a espécie humana tem baixos níveis de viabilidade. É provável que no cérebro humano haja mais cárceres do que acreditamos existir. Mas é impossível esconder que eles tentaram me matar. Depois de dizer isso, Eufester se sentou. Estava cansado, mentalmente esgotado. Depois de respirar lenta e profundamente, acrescentou, tendo os olhos de seus filhos. Você sabe que sou um amante da matemática. E na história da matemática há uma trágica passagem pouco conhecida. Eufester contou-lhes a história de um grande pensador da matemática, o austríaco Kurt Friedrich Gödel, amigo de Einstein. Embora ele fosse extremamente racional para lidar com cálculos, era escravo dos cárceres mentais. Não foi preso em campos de concentração, mas tinha traumas nunca solucionados, incluindo ideias de perseguição e pavor de ser contaminado. Kurt Gödel não comia nada que não fosse preparado por sua esposa, pois tinha medo de ser envenenado. Anos mais tarde, quando sua esposa foi internada por 6 meses, um dos homens mais lógicos do mundo reagiu de forma ilógica, parou de se alimentar, morrendo de complicações da inanição, pois não conava em mais ninguém para preparar sua comida. A emoção venceu a razão, os cárceres mentais venceram a racionalidade. Todos ficaram impressionados com esse relato. Caleb, para espanto de seu pai, como se estivesse aplaudindo o projeto do doutor Marco Polo, comentou: por isso precisamos urgentemente de um projeto para abrandar a autoviolência humana. Porém não era possível saber se ele estava sendo sincero ou tentando abrandar sua culpa. Caleb, você, falando, é inteligente, de boca fechada, é um sábio. Está pedindo que eu me cale? Perguntou Caleb, inseguro. É óbvio. Em seguida, Eufester deu uma péssima notícia aos filhos. Você e seus irmãos ouviram falar de mim, mas não me conhecem. Não sabe quem sou por dentro, o que penso e o que sinto em minha essência. Como eu havia oferecido 1% dos meus bens, resolveram me matar. Agora, além de serem presos, serão completamente deserdados. Vocês terão apenas uma pequena quantia para contratar um advogado. Os 3 levaram as mãos à cabeça desconsolados, profundamente abatidos. Tiveram a devida noção de que destruíram sua história financeira e sua reputação social. Entretanto, enquanto analisava as imagens do plano, quiseram e lembravam-me da maneira como vocês quiseram me ludibriar, me seduzir, me enganar. Pensei em lhes propor um desarro. Eu não conseguiria perdoá-lo sem uma contrapartida insondável. Outro desarro. Qual? Perguntou Brenda, animada e preocupada ao mesmo tempo. Se passarem no teste de estresse que vou propor a vocês, não apenas não darei queixa de vocês na polícia, como também restituirei quase a totalidade da herança. Terão 90% de todos os meus bens. Os 10% restantes eu darei para projetos sociais, incluindo o intrigante projeto de doutor Marco Polo. Os 3 se entreolharam felicíssimos, não cabiam dentro de si. Saíram do inferno emocional para o céu do júbilo. Fizeram as contas e concluíram que cada um ficaria bilionário, receberia pelo menos 9 bilhões de dólares. E se conseguissem usar a tecnologia de Invictus, seriam os seres humanos mais ricos do mundo em poucos anos. Muito obrigado, disseram a uma só voz, segurando as mãos uns dos outros. Entretanto, Caleb começou a cair em si. Começou a ter sensação de sufocamento. Sabia que seu pai era inteligentíssimo e surpreendente, até para colocá-los em riscos altíssimos. Ansioso, fez a pergunta fatal. Espere um pouco. Qual é o teste de estresse ao qual irá nos submeter? Se esse primeiro já foi tão terrível e fomos reprovados, o que está por vir? Peterson e Brenda engoliram em seco. Começaram a ter taquicardia, falta de ar, cefaleia. Tinham convicção de que ele seria capaz de propor testes ainda mais dramáticos do que este dos últimos dias. Eufester deu um sorriso, e não foi possível saber se era irônico ou alegre. Os 3 irmãos ficaram perturbados. Mas qualquer coisa seria melhor do que enfrentar as grades, a ruína financeira e a destruição do seu status social. Seu pai, um dos maiores empreendedores de todos os tempos, era um mestre em criar situações dramaticamente estressantes. O próprio magnata havia passado por experiências emocionalmente fortes com o abandono da mãe, os terrores noturnos do pai decorrentes dos campos de concentração, as crises financeiras, a humilhação social, a prisão do pai. Pai atravessaram vales socioemocionais indecifráveis. Mas Eufester era muito a seus filhos, cometera o erro de supri-los excessivamente com tudo que não teve em sua infância. Formara mendigos emocionais, jovens que precisavam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Agora, precisava dar aos filhos já adultos, com graves falhas na personalidade, as lições que não conseguira oferecer durante a formação da personalidade deles. Esperto, portador de um pensamento estratégico rápido e ferino, propôs aos filhos que queriam matá-lo desde algo que nenhum pai já havia proposto aos filhos. Os irmãos Fester não imaginavam que o mundo poderia desabar sobre suas cabeças. 30 dias de inferno. Os incríveis testes aos quais um pai submeteu seus filhos ao M da vida. Eufester estava fazendo descobertas incríveis sobre o planeta e a emoção. Pela primeira vez, entendeu profundamente que a emoção desobedecia aos parâmetros lógicos, era rebelde com a matemática numérica, conduzia o ser humano a ter distorções surpreendentes da realidade. Descobriu que um simples trabalhador, ao comprar seu primeiro veículo usado, se sentia mais feliz e realizado do que um milionário que comprou um modelo novo 100 vezes mais caro. Seus filhos, por perder parte da herança, sentiam um medo atroz do futuro, enquanto que um de seus milhares de colaboradores, ao conseguir economizar alguns trocados no fim do ano, podia experimentar doses elevadas de segurança muito mais do que eles. Por achar que receberiam 1% da herança, Peterson, Brenda e Caleb já se sentiram desprotegidos e desprivilegiados. Não teriam aviões, helicópteros, iates particulares nem festas faraônicas. Mas tudo ficou pior depois que foram pegos num ato criminoso. Seriam completamente deserdados. Não sabiam que mais de 3 bilhões de pessoas no planeta não tinham qualquer proteção. Recebiam menos de $2 por dia. Eram extremamente pobres. Vamos morrer de fome, disse Caleb baixinho para seus irmãos. Concordo. Ainda mais depois de cumprir uma pena e perder nosso prestígio social. Por que fui te ouvir?
Perguntou retoricamente Peterson com raiva de Caleb. Por que você é ambicioso como eu? Afirmou Caleb, sem arredar pé. Eles brigavam até mesmo naquele caos. O fato é que sentiram na pele o drama das pessoas que engrossavam a população carcerária. Seriam vítimas de preconceito, como os leprosos nos tempos de Cristo. Dificilmente alguém lhes daria uma segunda chance. Eufester foi movido por jornadas desadoras a vida toda. No meio empresarial mundial, raramente alguém viveu tantos desaus quanto ele. Ele foi um self-made man, ninguém o ajudou ou apoiou. Certa vez, o mega empresário do Vale do Silício disse: quem apenas aproveita as oportunidades que aparecem será um empreendedor medíocre que dependerá do fator sorte. Um empreendedor